Olá, amigos. Para todos aqueles que nos estão a escutar nesta altura, um fraterno abraço. Eu hoje venho falar-vos da Rádio Tranquilidade. A Rádio Tranquilidade é uma web rádio de inspiração cristã que está no ar na internet, isto desde o ano de 2014, a transmitir para todo o planeta e a partir da área metropolitana de Lisboa, e mais exatamente de Sintra, e há precisamente 11 anos. A Rádio Tranquilidade é uma rádio educativa bilingue. A sua emissão é 85% em português e 15% em inglês, mas isto durante 24 horas por dia. Eu tenho o prazer de pessoalmente colaborar com esta rádio numa pequenina rubrica com o título Luz e Paz para o Hoje. Esta rubrica é um empreendimento missionário voluntário, sem fins lucrativos e sem publicidade comercial. Esta rádio realmente tem um valor extraordinário e por isso mesmo eu tenho muito gosto em estar aqui convosco. Tenho comigo no estúdio dois convidados, a Guida Caixão, que é a diretora-geral da Rádio Tranquilidade, e o Vítor Pena, que é o diretor técnico e o fundador da Rádio Tranquilidade. Eu vou começar então com a diretora da Rádio Tranquilidade, a Guida Caixão. Antes de mais, é um prazer estar aqui. E a minha pergunta é muito direta, é esta: porquê é que transmitem em português e em inglês? E porquê é que vocês utilizam a musicoterapia e a esperança como aliados? Olá, António Sala. É um prazer estar aqui consigo. Desde já agradecemos a disponibilidade e todo o apoio que tem dado à nossa rádio. Esta entrevista tem como objetivo principal dar a conhecer a Rádio Tranquilidade aos portugueses e também além fronteiras. Nós, como já foi dito, transmitimos 85% do tempo em português e 15% em inglês, porque desejamos atingir um público mais alargado. Temos uma grande comunidade anglófona em Portugal e nós sentimos necessidade de chegar também a essa comunidade. Um outro motivo que nos leva a transmitir inglês é que uma grande parte da audiência é composta por jovens e adultos estudantes universitários portugueses que já falam alguma coisa de inglês, mas podem aproveitar a rádio também para aprofundar mais a comunicação em inglês e aperfeiçoarem também o seu vocabulário. É importante dizer que a programação da Rádio Tranquilidade é uma programação sempre calma, muito relaxante, estimulante, pela escolha que é feita dos temas, o som ambiente que é sempre agradável, inspirador, acolhedor. Os temas que são escolhidos são criteriosamente escolhidos, não só os temas, mas também os ritmos, a melodia, que tentamos que seja sempre agradável e harmoniosa, e também é muito importante a mensagem que é transmitida como um todo, que seja profunda, inspirada e acima de tudo, inspiradora. Claro. Também. Não é? Vocês fogem de alguma forma, por exemplo, à música mais ritmada, normalmente sim. Até agressiva por vezes na sua forma. Exatamente, por isso é que a nossa programação inclui aquilo que se chama a musicoterapia, porque é isso mesmo. Através da música calma, relaxante, nós tentamos que a pessoa que a ouve entre numa esfera completamente diferente e esqueça os problemas lá fora, esqueça o stress e entre, enfim, na calma. Porque a música, como nós sabemos, tem o poder curativo e é um alívio natural para cada um de nós. Depois, relativamente à programação, aos conteúdos em inglês, importa destacar que temos apenas 4 conteúdos neste momento, mas creio que poderá haver possibilidade no futuro de alargar este leque de programação. E eu falaria aqui de um primeiro programa que é o The Voice of Prophecy, que é um dos programas de rádio mais antigos do mundo e é muito ouvido particularmente nos Estados Unidos. E este programa tão antigo tem uma particularidade, que é o proclamar a segunda vinda de Jesus e assim levar pessoas a aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal. Depois temos um outro programa que passa à noite, às 22 horas,
e que se chama Night Sounds, ou Sons da Noite, que, portanto, é feito por um senhor chamado Bill Pierce, e que é, digamos, um programa muito relaxante, que aborda temas profundos, com músicas muito suaves, que preparam a pessoa para a noite de descanso que vai ter. Depois temos um outro programa que é o Bible Answers Live, com Doug Batchelor, e é um programa diário que vai para o ar sempre à meia-noite. Portanto, esta é a particularidade deste programa, que também creio que embalará a pessoa para uma noite descansada. E, por fim, não esquecendo os mais pequeninos, aos sábados e aos domingos, temos um programa chamado Your Story Hour, a hora da tua história. Portanto, eu creio que este programa tem muitas parecenças com, não querendo parecer muito velha, mas todos nós somos da geração das radionovelas. Exato. Não é? E a radionovela tem um poder que é estimular a imaginação. Não é? Nós não vemos o que está a acontecer, como tal temos que imaginar, e de facto este programa acredito que estimula muito a imaginação dos mais pequenos. Isso porque eles têm que criar no seu cérebro aquilo que eles estão a ouvir. E é uma das magias da rádio. Eu costumo dizer que a diferença entre uma radionovela e uma telenovela é que na radionovela o ouvinte é o realizador das imagens. Exato. Porquê? Porque tem todo o espaço para criar, para sonhar, para dizer, pensar como é que são as ruas que estão a ser indicadas, os personagens, tudo isso. E realmente essa ideia é muito interessante e o estimular a criatividade e o pensamento e as pessoas poderem, neste caso as crianças, desenharem de uma certa forma em imagens suas aquilo que estão a ouvir, é um desafio muito interessante. É um desafio interessante e creio que de todas as programações, eu como lido com crianças e mais com jovens, entre os 14 e os 17 anos, eu sinto que há muita falta, eles vão perdendo aos poucos a imaginação. Não é? Porque estão tão contaminados com... Tudo lhes entra pelos olhos. Então eu creio que este programa, de facto, é muito interessante no sentido de os fazer imaginar todas as situações que vão sendo ali ouvidas. Muito bem. É muito interessante. Agora falo com o amigo Vítor Pena. Como diretor e técnico fundador da Rádio Tranquilidade, há uma pergunta que eu quero fazer, porque eu já fui diretor-geral de um grupo de rádios e quando criávamos uma rádio nova, um dos grandes problemas era, mediante a filosofia e os objetivos daquela rádio, que nome é que ela deveria ter, como é que ela se iria chamar. E neste caso a minha pergunta é esta: como é que lhe surgiu o nome Rádio Tranquilidade e porquê Rádio Tranquilidade? António Sala, no final dos anos 70, eu fui convidado a fazer um programa de rádio em português para a AWR. Este AWR significa Adventist World Radio, na Rádio Andorra, que transmitia em ondas curtas. A AWR, naquela altura, comprava tempo de antena em várias estações ao redor do mundo e estava em negociações com esta estação, a Rádio Andorra, mas ambas as administrações não chegaram a acordo e o programa não foi para o ar. Mas por causa disto deram-me as chaves dos estúdios da AWR, da Voz da Esperança também, e o diretor da AWR, naquela altura, era um americano chamado Ron Myers, um grande amigo meu, ficou grande amigo desde essa altura, não é? Disse-me, treina bastante, eu tinha 18 anos naquela altura, treina bastante porque vais ser locutor de rádio. Não imagina o que é que isto fez comigo. Nesta altura, os estúdios da AWR eram os mesmos da Voz da Esperança, que transmitia o programa A Voz da Esperança em Portugal. E era onde eram gravados todos os programas para as várias rádios de norte a sul do país. Existia lá nesse estúdio um dos mais belos discos de música cristã, o álbum Tranquility, do vocalista Dan Holder, com a produção executiva do Sr. Max Mace, que infelizmente já faleceu, que é o fundador do grupo Heritage Singers, que eu penso que o Sala conhece. Estou a falar de um dos mais belos discos de música cristã em inglês de todos os tempos. Eu tenho o link para os ouvintes mais curiosos no site da Rádio Tranquilidade, na página Fotos e Vídeos. O álbum Tranquility deu origem, com uma certa nostalgia, ao nome
desta web rádio, Rádio Tranquilidade, portanto. A Rádio Tranquilidade não é uma rádio comercial e, portanto, impõe-se aqui a pergunta que eu tenho de fazer, que é: como é que vocês sobrevivem? É uma excelente pergunta. A Rádio Tranquilidade é um empreendimento missionário, voluntário, sem fins lucrativos e é mantido financeiramente pelos ouvintes que apreciam a nossa programação, em especial a nossa música, que se caracteriza sempre, como disse a Guida, por ser calma, relaxante, mas também estimulante, reflexiva, uma mistura de títulos e estilos vocais e instrumentais que fazem um som ambiente agradável e sublime. Eu até diria acolhedor e reconfortante, na minha opinião, com bom gosto. Mantemo-nos apenas com as doações, respondendo diretamente à sua pergunta, com as doações que nos são gentilmente oferecidas. Mas, no fundo, quais são os reais objetivos da Rádio Tranquilidade? E o que é que vos levou a começar a transmitir, por exemplo, na internet? António, eu gostaria de dizer que todos nós, aqui na Rádio Tranquilidade, somos cristãos, voluntários, e esta característica une-nos para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Já agora, gostaria de dizer que a palavra Evangelho significa boas notícias. Então a Rádio Tranquilidade existe para transmitir boas notícias. O mundo está cheio de rádios que transmitem barulho e notícias negativas, que nos deprimem constantemente. E também porque sabemos que no fim dos tempos, segundo o que a Bíblia nos diz, haverá angústia como nunca houve na Terra. A Bíblia chama a esse tempo de angústia, ou grande tribulação, ou também últimos dias. Daniel, um dos livros da Bíblia, Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui o nome de Miguel tem um significado teológico que vem do hebraico Micael, que significa quem é como Deus. É uma pergunta retórica que reforça a superioridade de Deus Pai e de Jesus Cristo, porque, como o próprio Cristo disse em João, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Portanto, o único que se encaixa e que está claramente a dizer-nos que tem tanto poder como Deus o Pai é o seu Filho, Jesus Cristo. Um outro texto que nos diz que à nossa frente estão tempos difíceis é o de Mateus 24, de 21 a 22. Diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por isso o nome de Rádio Tranquilidade, porque quem conhece as profecias bíblicas não teme, não tem medo do futuro, pelo contrário, tem a esperança reforçada. É interessante notar que o povo de Deus não vai sofrer da angústia generalizada que o mundo inteiro vai ter. A angústia do povo de Deus é esta: será que eu ainda tenho algum pecado para confessar a Deus? Esta é a angústia naqueles momentos finais do planeta Terra. Citando o próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 21, versículos 25 a 28, diz assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e todas as nações da terra ficarão aflitas e assustadas com o terrível bramido do mar agitado. Haverá quem desfaleça com medo do que vai acontecer em toda a terra, porque as forças do espaço serão abaladas. Então verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Devemos entender que o Filho do Homem era o nome que Jesus Cristo usava quando se referia a Ele próprio. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, animem-se e levantem a cabeça, porque já está próxima a vossa salvação.
Então a Rádio Tranquilidade existe porque desejamos colaborar com Jesus Cristo na divulgação do seu Evangelho. É interessante notar que quando estas coisas acontecerem, as pessoas não esperam Jesus Cristo e nem creem nele. Esses estarão perdidos. Segundo o que nos revela a Bíblia, essas pessoas não estarão a gritar: o que é isto? Ou quem é que está por trás disto? Não. Eles parecem saber o que é que está a acontecer. Eles referem-se a Jesus como o Cordeiro, o que exige que tenham algum conhecimento da história de Cristo. Só que não o aceitaram como seu Salvador. Recusaram-se de livre e espontânea vontade a aceitá-lo. Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Esta é uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que afirma que a crença em Cristo Jesus e o batismo são os requisitos para a salvação. Esta frase implica que a fé e o batismo são componentes essenciais para alcançar a salvação. É por essa razão que as igrejas protestantes não batizam bebés, porque um bebé recém-nascido não pode crer, porque é uma das exigências que Jesus disse: quem crer e for batizado, não é? Então, nós existimos em certo sentido, a Rádio Tranquilidade existe para darmos um contributo para que o número destas pessoas, os perdidos, naqueles momentos finais, e isto está no futuro, sejam cada vez menor. No aspecto religioso, atualmente existem milhares de denominações cristãs, isto em todo o mundo. O Centro de Estudos do Cristianismo Global estima que só hoje em dia existam cerca de 49 mil denominações cristãs e prevêem que, por exemplo, no ano 2050, esse número possa subir para 64 mil. Estas denominações religiosas cristãs dividem-se em grandes grupos, como o catolicismo romano, as igrejas ortodoxas e o protestantismo, e dentro destas grandes grupos existem também outras ramificações menores. Sabemos que o cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2,4 mil milhões de seguidores. Ora bem, no meio desta enorme confusão de religiões, eu só estou a falar de religiões cristãs, como é que nós poderemos saber qual é a igreja verdadeira se todas afirmam que só elas, cada uma delas, é que tem a verdade? António Sala, a Rádio Tranquilidade oferece uma programação calma, relaxante e inspiradora, com música escolhida a dedo, como nós costumamos dizer, que alia a musicoterapia à esperança cristã, proporcionando alívio natural ao stress diário. Além disso, transmitimos conteúdos educativos e temáticos sérios, focados na saúde física, mental, social e espiritual, com programas de especialistas renomados. É uma rádio missionária sem fins lucrativos que alcança ouvintes em todo o planeta, via internet, é óbvio, e promove a paz interior e o crescimento espiritual através do estudo da Bíblia. Para saber qual é a religião cristã verdadeira, eu proponho a todos os ouvintes escutarem a nossa programação, especialmente os dois principais programas, que são Palavra Viva, que vai para o ar todos os dias da semana às 6 da manhã e com repetição às 11 da manhã, para quem não se levantou tão cedo. O segundo programa que propomos aos ouvintes é o programa À Sua Saúde, que é um autêntico brinde à saúde do ser humano. Sabemos que Deus deseja que o ser humano tenha saúde e por isso Ele deu instruções ao seu povo no que respeita ao que devemos comer. No livro de Levítico, na Bíblia, no capítulo 3, versículo 17, também no mesmo livro, 7, de 22 a 27, ainda no mesmo livro, no capítulo 11, versículo de 1 a 47, e versículo 17, e também, capítulo 17 de Levítico, 10 a 14. Dos versículos 10 a 14 são-nos apresentadas algumas restrições alimentares que Deus fez para o ser humano, embora a dieta original, dada pelo Criador, era uma dieta puramente vegetariana.
que é a dieta ideal para o ser humano. Há pessoas que creem que na época cristã estas restrições alimentares deixaram de existir, mas isso não é verdade. Felizmente que hoje em dia a ciência médica comprova o que a Bíblia diz há milénios. Como já referi, a Bíblia diz-nos que no início da história humana a alimentação do ser humano era vegetariana. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. E os homens viviam, em média, 700, 800 e até 900 e tal anos. Como foi o caso de Matusalém, o homem que viveu mais anos sobre a Terra. Ele viveu 969 anos. Após o dilúvio que destruiu toda a vegetação à face da Terra, Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de algumas carnes, aquelas que Deus chamou de carnes limpas, e as outras Deus chamou de carnes imundas, conforme está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 2, e capítulo 9, versículo 3. Uma rádio, quando funciona, preferencialmente, e o seu objetivo final é chegar às pessoas, é chegar aos ouvintes. E a minha pergunta é: como é que vocês sabem o número de ouvintes que vos ouvem? E é possível saber quem é que vos ouve? De que forma é que o fazem? Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, poderá ouvir-nos. Bastará para isso ter um dispositivo com internet, como, por exemplo, um smartphone, um computador, um tablet, um rádio de internet ou até uma Smart TV, televisão com internet. Portanto, nós temos uma forma de saber o número de ouvintes em simultâneo, em determinado momento, através de uma aplicação que é gratuita e que nos diz o número de ouvintes em simultâneo. Esta é a vantagem em relação às rádios em FM. Nós podemos saber exatamente o número de ouvintes em determinado momento, mas não podemos saber quem é o ouvinte. Claro. Sabemos que temos milhares de ouvintes, mas não temos maneira de saber quem são, excetuando aqueles que se declaram ouvintes nas redes sociais. Aí sim podemos saber quem são e temos muito prazer em conhecê-los e interagir com esses ouvintes. A Rádio Tranquilidade está presente apenas em 3 redes sociais: o Facebook, o X, o antigo Twitter, e o Instagram. Mas, Vítor, qual é a maneira mais prática de ouvir a Rádio Tranquilidade? Será através de um computador, de um smartphone, de um tablet, Smart TV, ou através de um rádio de internet? No fundo, qual é a maneira mais prática? Na realidade, qualquer um desses 5 equipamentos que o António acabou de mencionar, o computador, o smartphone, o tablet ou Smart TV, mesmo um rádio de internet, todos eles são meios para ouvir a Rádio Tranquilidade. Portanto, um rádio de FM não dá para ouvir a Rádio Tranquilidade. Mas há um que se destaca entre esses 5 de uma maneira avassaladora, na minha opinião, que é um rádio de internet. Porquê? Porque um rádio de internet funciona ligado ao wireless da nossa casa. Hoje em dia, toda a gente tem internet em casa. E estes rádios fazem a recepção de qualquer estação de rádio do mundo, em qualquer língua e com qualidade digital e em estereofonia. António Sala, eu fui radioamador há alguns anos, quando era mais novinho, e desde a minha juventude sempre gostei muito de comunicações. O meu indicativo de radioamador era CT1, era Eco Rádio Alfa. É assim que os radioamadores ainda hoje comunicam. É isso mesmo. Mas já são uma espécie rara, os radioamadores, e estão em vias de extinção devido à internet. Eu ainda me lembro que, quando era miúdo, de tentar captar a emissão da BBC de Londres em português, e quando conseguia, apesar dos ruídos típicos das ondas curtas, era uma alegria quando conseguia ouvir as notícias, que muitas delas não chegavam aos ouvidos da grande maioria dos portugueses. Respondendo diretamente à tua pergunta, qual é a maneira mais prática de ouvir a Rádio Tranquilidade? É, com toda a certeza, através de um rádio de internet, porque funciona como um rádio dos antigos. É só ligar e desligar.
qualquer pessoa com qualquer idade, mesmo que não perceba nada de informática ou de internet, pode ouvir qualquer estação do mundo em qualquer língua, com qualidade digital e em estereofonia. Por isso eu digo que o rádio de internet é a melhor opção. Eu já comprei, sei lá, não quero exagerar, mas uns 10. Mas nem sequer são caros, nem sequer são caros. Se comprados na internet. Sim. Se for a uma loja em Portugal, sim, são substancialmente mais caros. 300, 400, sim, mas pela 500 internet euros. com preços relativamente módicos, 60, 70, Eu se calhar, compro por 60, 70 euros, 80 euros, sim, um rádio de internet com qualidade digital e que tem várias ondas. Até tem o FM, tem o DAB, Digital Audio Band, e tem também rádio de internet, o que é isso que nos interessa. Já agora quero dizer aqui um dos modelos que, na minha opinião, é um dos melhores que está no mercado, Lemega. Não me pagaram nada para fazer esta publicidade, é apenas para dar uma informação aos ouvintes que queiram comprar um rádio de internet que dá para ouvir qualquer estação do mundo, sem ruído, som digital puro. Lemega é a marca, portanto. E custa quanto? Modelo IR4 Stereo Smart Radio. É assim que basta pôr na internet isto, no Google, e aparece logo, por exemplo, a Amazon que vende, ok? É só Estamos a falar de que tipo de valor? Este rádio atualmente custa 80 euros. Porque é estéreo. Agora há uns mais baratos, da mesma marca, que só têm um altifalante, mas são estéreo, com escutadores. Este já tem 2 altifalantes e eu preferi este porque, pronto, é melhorzinho. A tarefa de informar os ouvintes a ter um estilo de vida que seja mais saudável, também a evitar problemas que nos vão complicar a vida, não é, diria eu, demasiado grande para a Rádio Tranquilidade, uma simples rádio, uma simples web rádio que não tem muitos recursos? Ainda bem que faz essa pergunta, António Sala. Há alguns dias eu fiz uma pesquisa com a inteligência artificial, nomeadamente no ChatGPT, e perguntei ao ChatGPT qual é o valor do investimento que todos os países do mundo fizeram em infraestruturas para distribuir a internet em todas as cidades, vilas, aldeias e zonas rurais do mundo, seja através de antenas, dos cabos de fibra óptica ou também da internet via satélite, que alimentam os nossos smartphones, computadores, tablets, smart TVs e rádios de internet. E qual foi a resposta da inteligência artificial? O investimento global em infraestruturas de telecomunicações, incluindo torres de telecomunicações, cabos submarinos, redes de fibra óptica e satélites do nosso amigo Elon Musk, é vasto e multifacetado. Embora os números exatos variem, algumas estimativas fornecem uma visão geral do montante investido. O investimento global, estimado em infraestruturas de internet, de redes e telecomunicações, foi avaliado em 95,2 mil milhões de dólares americanos. Isto em 2022. E projeta-se que atinja 168,5 mil milhões de dólares até o ano 2032, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,8%. Deixem-me dizer que Jesus Cristo, quando andou nesta terra há cerca de 2000 anos, disse isto: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. António Sala, o investimento que fiz ao longo da minha vida num estúdio de rádio, que já vai mais ou menos em 35 mil euros, mas este estúdio só dava para gravar e produzir programas de rádio, não dava para transmitir. Então Deus deu-nos, de mão beijada, eu diria, uma rede de distribuição e de transmissão chamada Internet, que cobre todo o planeta, avaliada em 95,2 mil milhões de dólares. Esta foi uma oportunidade que nós agarramos com as duas mãos. Deus deu-nos uma rádio que pode ser ouvida em todo o planeta com um mínimo de investimento. António Sala, não é isto um milagre? E dos grandes, é verdade. Acreditamos do fundo do coração que este é um projeto divino e humano,
porque Deus tem utilizado homens e mulheres ao longo dos séculos que se disponibilizaram para servir e fazer a sua obra. E nós, voluntários da Rádio Tranquilidade, fazemos isto como trabalho voluntário sem remuneração, apenas por amor a esta causa. António, eu costumo dizer que sou um BBC, Born Before Computers. Eu não percebia nada de computadores, mas Deus capacitou-nos para fazer este trabalho. O seu trabalho, o trabalho de Deus. Também é necessário dizer que tive a colaboração de vários colegas da Rádio RCS, da Novo Tempo Portugal, onde trabalhei por quase 10 anos, que são verdadeiros cérebros ou craques nestas tecnologias, a quem eu muito agradeço e estou grato, porque eles ensinaram tudo aquilo que sei. Todos eles, fica aqui publicamente o meu muito obrigado. Muito bem, Vítor. Vítor, porquê que as pessoas devem ouvir e devem partilhar a Rádio Tranquilidade? Vocês, na realidade, transmitem mesmo tranquilidade, transmitem mesmo paz? António Sala, a Rádio Tranquilidade existe para transmitir exatamente isso, tranquilidade e confiança no futuro. Jesus Cristo está a preparar um lugar especial para aqueles que desejam estar com Ele na eternidade. Deus é um gentleman, como nós costumamos dizer, não força o ser humano a aceitar a salvação, a sua salvação. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todos os que crerem nele sejam salvos. Isto é, salvos para viverem eternamente. O apóstolo João escreveu isto. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Aqueles que viveram antes de Cristo e esperavam o Messias, morreram nesta fé. A Bíblia, que é a palavra de Deus, garante-nos que estarão salvos no dia da segunda vinda de Cristo. E a maioria das religiões cristãs tem esta crença na sua teologia ou dogmas, incluindo a Igreja Católica Romana. E cito aqui essa parte do credo católico romano sobre Jesus Cristo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aqueles que tiveram o grande privilégio de conviver com o Filho de Deus, há cerca de 2000 anos atrás, e de aceitar os seus ensinos, também estarão salvos. Por exemplo, um dos ladrões que foi crucificado com Jesus Cristo na cruz, portanto, nem sequer teve tempo de ser batizado. Recebeu de Jesus, naquele dia, a garantia de que estará salvo naquele glorioso dia da sua segunda vinda. Todos os que viveram depois de Cristo, o que inclui, obviamente, a nossa geração, e que creram nele como o Redentor dos nossos pecados e passaram por uma autêntica e genuína transformação de vida, o que inclui o seu modo de pensar, os seus valores morais, o seu comportamento, o seu modo de vida, passaram a ser pessoas mais compreensivas, mais pacientes, mais amorosas com o seu semelhante. Resumindo, pelo poder de Deus que se manifesta nas suas vidas, passaram a obedecer aos mandamentos da lei moral de Deus, que se resume pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. São estes que são os verdadeiros candidatos à vida eterna. Isto não sou eu que afirmo, é o próprio Senhor Jesus Cristo que o afirma na sua palavra. A música que transmitimos na Rádio Tranquilidade fala disto mesmo. Nós chamamos de musicoterapia porque beneficia o ser humano em diversas áreas, desde a saúde física e mental, passando pela expressão emocional e a socialização. A boa música que transmitimos pode ser utilizada para reduzir o stress e a ansiedade, melhorar o humor, estimular a memória, melhorar a comunicação e aumentar a capacidade de socialização. Existem benefícios específicos da musicoterapia, segundo a ciência. Na saúde física, a música alivia a dor, reduz o stress, melhora a respiração, o débito cardíaco, a frequência cardíaca e a tensão muscular. Na saúde mental, a música reduz a ansiedade, o stress e a depressão, melhora o humor e a qualidade de vida. A expressão emocional, a música,
na expressão emocional, portanto, ajuda a desenvolver e a aprender formas de regular as emoções, a expressar sentimentos e a lidar com traumas. Na socialização, a música reduz o isolamento social, melhora a capacidade de comunicação e de integração e promove a interação social. Na cognição, a música estimula a memória, o raciocínio, a percepção auditiva e espacial. Na parte motora, a música estimula a coordenação motora e a expressão corporal. A boa música estimula o desenvolvimento de capacidades e o crescimento, incluindo a linguagem e a comunicação. Guida, finalmente. Finalmente, é verdade. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. E às vezes os últimos são os primeiros. São os primeiros. Vamos a isto. Na programação da Rádio Tranquilidade, dedicada aos momentos de talk show, ou seja, dos programas falados, qual é o conteúdo destes programas? São apenas temas religiosos? Não, a rádio tem uma outra vertente, não é? Para além da religiosa. O aspecto religioso é apenas um dos seus componentes. Na nossa perspectiva, nós reconhecemos que o bem-estar de um ser humano estende-se para além do seu corpo, englobando os seus pensamentos, as suas emoções, os seus relacionamentos e a sua conexão com o Deus transcendente. Por exemplo, a dimensão física. Quando falamos em dimensão física, eu refiro-me à saúde do corpo, por exemplo, ao seu funcionamento, ao seu bem-estar, e os nossos programas falam precisamente disso. Aliás, nós somos uma das poucas rádios que informa as pessoas de como podem usufruir de mais saúde, seguindo um estilo de vida e uma alimentação equilibrada, que é muito importante para o seu bem-estar. Por exemplo, para dar credibilidade a esta dimensão, os nossos palestrantes são médicos, nutricionistas, cientistas, são especialistas nestas áreas e são categóricos e unânimes ao afirmar que a sociedade está a matar-se lentamente, não é? E se não mudarmos o nosso estilo de vida e aquilo que comemos, nós não vamos durar muito tempo. Depois temos a dimensão mental, não é? A saúde da mente, o raciocínio, a cognição, as emoções e o estado de espírito. E para esse aspecto, para essa dimensão, temos também oradores como psicólogos, neurocientistas cristãos que nos orientam nesse campo. Depois temos a outra vertente, que é a dimensão social, que se relaciona com a capacidade de interagir, de se relacionar com outras pessoas, de participar em grupos sociais, integração na sociedade. E neste campo é muito interessante porque temos forçosamente que falar do maior exemplo do mundo de todas as épocas, que é o próprio Senhor Jesus, não é? Que se relacionava com todo o género de pessoas, não fazia acepção de pessoas, não é? Portanto, desde prostitutas a cobradores de impostos, ele dava-se com todas as pessoas. Depois, por fim, mas não menos importante, temos a dimensão espiritual. E esta nós abordamos, ou nesta dimensão abordamos a nossa conexão com Deus, que é a nossa maior esperança, porque Ele é algo que nos transcende, que é maior que nós, que é um Deus omnipotente, é omnisciente, é omnipresente, é um Deus pessoal que se fez carne, um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, a crença, a fé, a busca por significado e propósito de vida e de uma cosmovisão ciente de que estamos a viver um grande conflito entre o bem e o mal, isso faz toda a diferença. Portanto, é mesmo importante considerar, no fundo, estas 4 dimensões: física, mental, social e espiritual. Exato, é fundamental porque, na realidade, a nossa saúde tem que ser integral. A saúde não se limita à ausência de doenças. Para que um indivíduo seja verdadeiramente saudável, ele precisa de estar em equilíbrio em todas estas dimensões, desde o corpo físico até à mente e à sua espiritualidade. Portanto, o bem-estar tem que ser completo, tem que ser equilibrado e acreditamos que o ser humano, para ser feliz, tem que viver num estado de equilíbrio e de satisfação em todas as áreas da vida. A saúde física é uma dessas dimensões que influencia todas as outras. Quando uma pessoa não está bem fisicamente, todas as outras áreas sofrem, não é?
tudo se reflete. Por isso, de alguma maneira, conseguimos compreender porque é que Jesus ia ao encontro das pessoas e as tratava em primeiro lugar, lhes devolvia a saúde em primeiro lugar, porque de facto a partir daí, não é? Digamos que o caminho estava aberto para que eles estivessem mais disponíveis para o aspecto espiritual da vida, não é? Portanto, resumindo, o ser humano, podemos dizer que o ser humano é um ser integral e que o seu bem-estar depende do equilíbrio e da harmonia existente entre estas... Um cuidado integral. Um cuidado integral. Muito bem. Então é assim, porque é que a Rádio Tranquilidade, Vítor, não transmite, por exemplo, música secular? Por exemplo, música romântica, que normalmente costuma ser tranquila, pelo menos em muitos dos casos. António Sala, esse foi um dos dilemas com que eu me defrontei antes de começar a transmitir, porque todos nós gostamos de música romântica. Eu, especialmente, gosto muito também. Acho que ninguém escapa. Claro, porque todos temos esta componente dentro de nós. A grande maioria de nós somos pessoas românticas. Depois de ter analisado bem o objetivo da Rádio Tranquilidade, que é aproximar mais as pessoas de Jesus Cristo e a crerem nele, eu não poderia colocar música secular na nossa playlist, mesmo a mais branda e a mais romântica, porque isso seria misturar o profano com o sagrado. Mas deixa-me dizer que temos algumas músicas românticas na nossa playlist, de homens e mulheres que pediram a Deus um companheiro ou uma companheira, e o Deus que oficiou o primeiro casamento neste planeta e que criou o sexo, abençoou-os com um companheiro ou uma companheira, como também vem descrito, por exemplo, no livro de Gênesis, na Bíblia. Deus abençoou esses pedidos com um bom relacionamento estável e equilibrado. Eu desafio os nossos ouvintes a lerem nas suas Bíblias como é que o mundo começou e porque é que o mal existe. Está lá tudo o que necessitamos de saber para sermos pessoas felizes e usufruirmos de saúde. Eu vejo a Bíblia como um manual de instruções que Deus deu à humanidade. Caríssimo Vítor, o que é que as pessoas podem ou devem esperar da Rádio Tranquilidade, isto em termos de novos programas? Vão acontecer novidades? António Sala, vão acontecer novidades, com certeza, porque a rádio é dinâmica. Tem que haver coisas novas diariamente. Porque se fosse, mesmo com um orçamento mensal reduzido? Se fosse um repete, ninguém ouvia, não é? Ouvia um bocadinho e depois, já ouvi isto, então ia para o outro lado. Deus concedeu-nos um meio de ter novos programas. E aqui refiro-me a palestras que os programas, por exemplo, Palavra Viva, à sua saúde, que é feito por especialistas, médicos, enfermeiros, sei lá, cientistas, são os dois talk shows, digamos assim, são os principais da Rádio Tranquilidade? Exatamente, são os dois programas principais da Rádio Tranquilidade e que duram sensivelmente 1 hora, às vezes ultrapassam um pouquinho de 1 hora, porque são temas muito interessantes e necessita-se mais tempo, mas normalmente são de 1 hora. Ora bem, eu refiro-me, quando falo de que esses programas são feitos com, digamos assim, a nata dos nossos portugueses, dos nossos, como é que eu ia dizer, dos nossos técnicos. Especializados em determinadas áreas. Em determinadas áreas, exatamente. São os vários profissionais de saúde, portanto. Eles dão-nos dados seguros de como é que nós nos devemos guiar neste mundo. Um mundo um bocadinho louco, não é? É. Onde as pessoas interessam, se calhar, é o lucro. É o lucro. E a saúde é mandada para, se calhar, para um plano reduzido. Exatamente, é isso. A saúde das pessoas normalmente é mandada para segundo plano. Quando não para terceiro. Exatamente. O que interessa, na prática, é que o produto ou o serviço tenham um segundo ou terceiro plano. O que interessa é que o produto ou o serviço tenham uma apresentação excelente, mas se existem efeitos secundários na nossa saúde ou contraindicações, nem sequer são mencionados, e se são mencionados
É porque a lei exige só isso. A lei assim o exige. E vem normalmente em letra pequenininha, não é? Sim, e nós não conseguimos então, ler. na rádio, mesmo em determinados anúncios, é lido numa velocidade incrível que ninguém consegue perceber o que aquilo é. Nós hoje temos de estar bem informados, mas essa informação tem de ser sempre de fonte credível ou fiável e equilibrada, porque nós vimos como o mundo enlouqueceu durante a pandemia. Todas as pessoas, de repente, tornaram-se especialistas em vírus e os médicos ficaram sem saber como tratar as pessoas perante um vírus desconhecido como o SARS-CoV-2, e a própria Organização Mundial de Saúde disse certos conceitos científicos. Então é necessário haver um grande equilíbrio nas afirmações que um profissional de saúde faz ao pronunciar-se sobre determinado assunto. É este equilíbrio que nós procuramos ter na Rádio Tranquilidade, na nossa programação, especialmente nos programas de saúde, mas também nos programas em que é apresentado o aspecto espiritual do nosso relacionamento com Deus. Todos os programas de índole espiritual são apresentados num assim está escrito, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Como dizia Martinho Lutero, num sola scriptura. Assim Deus pode ajudar-nos a ver o caminho, a verdade e a vida, que é uma pessoa, Jesus Cristo. No fundo, todos nós vivemos também alimentados muito pelo sonho. E neste caso, quais são os vossos sonhos isto para os próximos anos? António, no século XIX e nos primeiros anos do século XX, viveu uma conceituada escritora norte-americana de nome Ellen White, que eu creio que foi uma mulher inspirada por Deus. Bastará ler um dos seus livros e veremos que apenas com o 3º ano de escolaridade ela não poderia escrever o que ela escreveu se não fosse inspirada por Deus. Esta conceituada escritora escreveu no seu livro O Grande Conflito, que é um best-seller, na página 612, sobre a advertência ao mundo das verdades que a Bíblia nos transmite. Ela escreveu o seguinte: por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. António Sala, quando isto foi escrito, ainda não existia rádio. Nós, na Rádio Tranquilidade, somos uma destas vozes que a escritora Ellen White mencionou. Estas advertências que Deus nos dá a todos os seres humanos, na sua palavra, a Bíblia, serão proclamadas ao mundo inteiro. Pelo menos é isso que a Bíblia diz, porque Deus quer salvar o máximo de seres humanos, e é isso que Ele fez ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós na cruz. Nós estávamos condenados à morte eterna. Então Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, veio viver aqui como qualquer um de nós. E Ele viveu uma vida de obediência aos mandamentos de Deus para que nós pudéssemos viver eternamente. A Bíblia descreve a morte como um sono, até ao regresso de Jesus Cristo, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para terminar eu não gosto do termo entrevista, eu gosto mais, acho que isto foi uma conversa bonita entre nós. E, portanto, para terminar esta conversa, aquela que será a minha última pergunta: qual é, no fundo, o principal objetivo da Rádio Tranquilidade? Com toda a frontalidade, o nosso objetivo é alertar as pessoas para o maior acontecimento de sempre neste planeta, que é a segunda vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra. Mas desta vez, Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai acabar com o mal, com o sofrimento, as lágrimas e, por último, com a morte. Há um versículo na Bíblia que está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que eu gostaria de salientar a terminar esta conversa que nós tivemos aqui, porque nós cristãos andamos distraídos com tanta coisa, com tanta mensagem, o telemóvel sempre a tocar. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão a rugir à procura de quem possa devorar. Neste versículo, o apóstolo Pedro quer dizer-nos que temos de estar constantemente alerta, porque para os distraídos e incautos que saltam a cerca
ou seja, que desobedecem a um ou a vários dos 10 mandamentos, o inimigo pode devorar-nos. Isto significa que o verdadeiro cristão que obedece está protegido. O inimigo só pode andar em redor. Existe uma cerca colocada por Deus ao redor daqueles que obedecem, e esses serão abençoados e protegidos. Eu não estou a dizer que não terão problemas, não. Porque Jesus também disse em João, no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui o importante é estar alerta constantemente e ser pessoas equilibradas, porque a coisa que está a fazer mais falta neste mundo são pessoas equilibradas. É isso mesmo. Eu resta-me agradecer aos dois. Quero agradecer à Guida Caixão e ao Vítor Pena, ambos na direção da Rádio Tranquilidade, a vossa disponibilidade em conceder esta conversa, em termos esta conversa que eu espero tenha sido elucidativa para aqueles que nos ouvem e que, para vocês, no caso particular, Deus vos continue a guiar, a orientar neste projeto tão bonito que é o da Rádio Tranquilidade. Eu faço votos que os vossos esforços no campo das comunicações em Portugal e no mundo sejam muito profícuos. Nós é que somos os maiores privilegiados em ter a sua presença e agradecemos muito ao António Sala pela disponibilidade de conduzir esta conversa. Vamos chamar-lhe assim, esta conversa tão agradável que nós tivemos aqui. E já agora gostaria de aproveitar para agradecer também a todos os ouvintes por nos apoiarem e incentivarem a fazermos mais e cada vez melhor. A todos um grande, mas muito grande, eu diria um enorme, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus.